Ter casa própria no nosso país é um verdadeiro privilégio. Agora, poder pagar um arquiteto e um decorador para deixar a sua casa com a sua cara, isso pode ser considerado um verdadeiro luxo. Eu, felizmente, não pago aluguel, mas a gente precisa reformar a casa. Nós moramos aqui já faz 10 anos e ainda hoje tem muita coisa para a gente fazer. Tem coisas que a gente ainda não conseguiu fazer e tem coisas que a gente já precisa reformar, porque tem 10 anos que a gente mora aqui e o tempo ele é implacável. Então hoje eu quero compartilhar com vocês 12 coisas que eu precisei de abrir mão ou eliminar durante um período para conseguir investir aqui na nossa casa, sem a gente ficar endividado e sem isso comprometer a nossa tranquilidade financeira. E eu não estou falando de abrir mão de tudo, não. Eu estou falando de você ter prioridades durante um período e se você está construindo ou reformando a sua casa, tenho certeza que esse vídeo aqui pode te ajudar. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a Mara e você está no canal Sai da Caixa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre coisas que a gente pode eliminar durante um período para a gente guardar dinheiro. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês a minha experiência durante esse período que eu estou reformando essa casa aqui aonde eu moro. Mas você pode pegar essas ideias para juntar dinheiro para você dar de entrada no seu primeiro imóvel ou para você comprar e fazer uma outra coisa qualquer. Aqui a ideia é te inspirar a eliminar algumas coisas ou reduzir algumas coisas, pelo menos por um período. E antes de eu entrar no primeiro tópico, em minha defesa, eu já quero ressaltar o seguinte: eu não estou dizendo que não vale a pena você pagar profissionais para fazer certos serviços na sua casa. Tanto arquiteto, decorador, pedreiro, não é isso, gente. Pelo contrário, eu acho que se você tem condições e você não tem tempo, nem experiência, nem disposição para fazer, você deve pagar sim, para você evitar gastar dinheiro duas vezes. Porque às vezes a gente não quer pagar uma pessoa para fazer, e aí a gente mesmo faz, não fica bom, a gente se arrepende e acaba tendo que pagar uma pessoa para consertar, e isso é óbvio, fica mais caro, porque gasta mais material, e consertar uma coisa que já foi feita é sempre mais difícil, né? Então, estamos conversados, né? Não coloquem palavras na minha boca, não estou dizendo que não vale a pena pagar profissionais. O que eu quero dizer é que, no momento, eu precisava ser estratégica na hora de gastar o dinheiro e vamos para o primeiro item. O primeiro item que eu cortei foi justamente pagar por pequenos serviços de reparo. Bom, uma coisa é você pagar um profissional para fazer algo grande na sua casa. Outra coisa é você ter que ficar pagando um profissional para vir na sua casa toda hora porque você não sabe trocar uma resistência de chuveiro, às vezes é uma massinha que descascou, você tem que passar ali uma mão de massa corrida de novo, fazer um reparo com uma tinta. Isso são coisas, gente, simples, que se você colocar um tutorial aí na internet, você mesmo consegue fazer. Então, esse tipo de coisa, a gente não paga para ninguém fazer. Queimou uma lâmpada, o chuveiro parou de funcionar, principalmente agora que tá no frio, né? Esses dias mesmo, meu marido trocou a resistência do chuveiro. Tudo é ele que faz, né? Pequenos reparos, assim. A gente às vezes bate numa quina de uma parede, aí quebra ali, aquilo ali me incomoda, gente. Eu sou meio perfeccionista para esse tipo de coisa. Eu vou lá, eu tenho meus materiais ali, passo uma massinha corrida, sempre tem um restinho de tinta, vou lá e dou uma retocada. E a verdade é que às vezes a gente tem dinheiro para uma coisa ou outra, nunca para as duas coisas. Ou a gente compra o material ou a gente paga o profissional. Então, a única solução nesses casos é você assistir tutorial na internet e colocar a mão na massa. Tem coisas que são simples de fazer, de aprender e não tem muito risco também. Vou ser bem sincera para vocês. Nesses 10 anos que eu moro aqui nessa casa, eu já aprendi a fazer muita coisa. Já fiz muita coisa na minha casa e isso para mim é um verdadeiro hobby. Eu amo fazer isso. Há 2 semanas atrás eu pintei o teto do meu closet de preto. Eu fiz um projeto, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Coloquei a mão na massa, comprei a tinta preta e fui lá pintar. Pintar teto, gente, é bem chato, mas deu certo no final. Além de economizar dinheiro, eu sinto uma imensa satisfação de olhar uma coisa e saber que aquilo ali foi eu que fiz. Segunda coisa que nós reduzimos durante os 2 últimos anos para trás
para poder investir aqui na nossa casa foi o gasto com roupas e acessórios. E aqui acessórios é tudo, tá, gente? Calçados, cinto, bolsa e principalmente roupas. Bom, durante os 2 últimos anos, a gente reduziu muito os nossos gastos com esse tipo de coisa. Não é que a gente ficou sem comprar absolutamente nada, porque isso é impossível. Mesmo sendo adepto do estilo de vida minimalista, não tem como você passar um ano inteiro sem comprar absolutamente nada, porque as coisas estragam. A gente acaba precisando repor uma coisa ou outra. Então, por exemplo, calçados, roupa de treino, a gente precisou comprar. Agora, outros tipos de coisas assim que a gente só desejava porque era bonito, a gente tem vontade também de comprar certas coisas, até hoje isso ainda acontece, e nesse período também, gente, entrou coisas novas nos nossos armários, tanto no meu quanto dele, porque a gente ganhava presente no nosso aniversário, no Natal, dos nossos familiares, né? Às vezes a gente estava precisando de alguma coisa, falava com os nossos familiares e eles acabavam presenteando a gente com aquilo que nós estávamos precisando naquele momento. E eu sigo até hoje ainda dessa forma, comprando o que é realmente necessário, mas com um pouco mais de liberdade. Outra coisa também que eu e meu marido cortamos durante um período foi atualizar nossos gadgets e tecnologia daqui de casa. Tudo que a gente tem, gente, a gente busca utilizar até o final da sua vida útil. Tanto para os nossos itens pessoais, como celular, relógio inteligente, quanto os aparelhos eletrônicos da casa, televisão, eletrodoméstico, esse tipo de coisa. A gente usa até não dar mais, e quando não dá mais, aí sim a gente substitui, e na maioria das vezes a gente não substitui por o mais caro que tem no mercado, porque as funções, geralmente, de um aparelho intermediário atende muito bem para o que a gente precisa. Por exemplo, no início desse ano, meu marido teve que trocar o celular dele. E não dava mais para ele ficar, porque o celular dele já tinha criado vida própria, estava ligando, cortando o áudio sozinho. Então, assim, estava muito doido o celular, então ele trocou. Mas antes eu já tinha trocado o meu e já tinha investido nesse tablet que eu tenho, devido à minha necessidade de trabalho. Mas aqui, gente, eu só comprei o tablet porque realmente era uma coisa que iria melhorar o meu trabalho. Mas também não escolhi o tablet mais caro que tinha no mercado, escolhi um tablet bom, é da mesma marca do meu celular, já falei para vocês que eu gosto dos aparelhos da Xiaomi, tanto o meu celular quanto o meu tablet da linha Poco. Esse aqui é um PocoPad que eu tenho, eu gosto dele porque é bem grandão assim, a tela, e o celular também, muito bom. Já uso, já estou bem adaptada com aparelhos eletrônicos da Xiaomi, isso aqui não é publi. E da mesma forma, gente, tudo na nossa casa, tá? A gente vai se adaptando com o que a gente tem e com o que a gente pode ter no momento. Por exemplo, eu já falei para vocês do meu desejo de ter um ar-condicionado aqui no estúdio, porque realmente é bem quente no verão. Mas, antes de eu poder ter o ar-condicionado aqui, investir no ar-condicionado, eu comprei um ventilador de torre que me ajuda bastante. A gente utiliza ele lá em casa e também eu utilizo aqui no estúdio no auge do verão. Se Deus quiser, antes do próximo verão chegar, eu já terei o meu ar-condicionado novo aqui. Inclusive, quero saber de vocês, se vocês têm algum que vocês recomendam. O meu estúdio aqui é bem pequenininho, é 9 metros quadrados, então não precisa ser um muito potente, não. Só me falem aí qual a marca que vocês recomendam e o que vocês já tiveram de experiência com o aparelho ar-condicionado de vocês, sobre a conta de energia. Coisa também que eu cortei para economizar durante esse período aí que a gente está investindo na nossa casa é plano de celular. O meu marido tem um plano de celular porque o dele é muito antigo e para ele é importante ter o plano, porque os familiares dele moram em outra cidade, ele precisa de ligar e tal, ele tem as necessidades dele. Mas eu optei por não ter plano de celular, e eu sei que tem muita gente que estranha isso, tá? Só que pra mim, gente, é algo muito normal. Por quê? Eu quase não faço ligações. E quando eu preciso utilizar a internet, eu utilizo o Wi-Fi daqui de casa. Quando eu saio com o celular, que eu sei que eu vou precisar usar a internet fora, aí eu vou lá e coloco crédito. O meu celular é pré-pago e me atende super bem. Não vejo a necessidade de ficar desperdiçando dinheiro todos os meses com uma coisa que às vezes eu nem vou usar. A gente também sempre foi muito criterioso com streaming, assinatura de streaming. Durante um bom tempo a gente ficou sem. Não é que a gente não goste, a gente até curte. Porém,
teve uma época que estava inviável para nós pagarmos. E outra coisa também, estava numa fase assim que a gente assinava Netflix, de repente tinha outra coisa que a gente queria ver na Apple TV, na Max, na Disney. Então a gente ficou um tempo sem assinar. E hoje a gente tem uma assinatura compartilhada que a gente consegue ter acesso a todos esses serviços e pra gente vale muito a pena. A gente usa, a gente sempre assiste série e tal, faz parte aí do nosso lazer de final de semana. Próxima coisa aí que a gente reduziu bastante nos últimos tempos, isso fez a gente economizar bem dinheiro, foi saídas para shows, baladas, esse tipo de coisa. Eu e meu marido, a gente namorou 9 anos antes de casar. E nós não tínhamos responsabilidade com casa, a gente ajudava em casa, mas era uma forma simbólica de contribuir, a gente não tinha aquela responsabilidade de ter que contribuir em casa. Então o nosso dinheiro era pra gente sair, pra gente curtir, então a gente fez de tudo, gente, a gente já viajou muito, já passeou muito, já conheceu diversos lugares, já fomos em vários tipos de balada, de vários estilos, de vários gêneros musicais. Não tem, assim, nada que a gente gostaria de fazer que a gente não fez ainda. Coisas, assim, que eu falo relacionada ao nosso estilo e à nossa personalidade de solteiro, tá? É lógico que hoje em dia tem coisas que a gente quer fazer, só que coisas que se tornaram um desejo agora, depois que a gente se tornou mais adulto, né? Mais responsável, que a gente casou. Depois da pandemia, eu já gostava de ficar em casa. Eu passei a gostar mais ainda de ficar em casa. E eu também sou uma pessoa que escuto muito a minha intuição. Se às vezes eu recebo um convite para ir em algum lugar e eu sinto que eu não devo ir, não tenho aquela vontade de ir, eu não vou, gente. Eu simplesmente não vou. Porque o nosso corpo, ele rejeita as pessoas e os lugares naturalmente. E eu aprendi a escutar meu corpo. Então, às vezes, eu me forçava a ir e eu ficava me sentindo mal depois, sabe? E às vezes, balada é muito assim, aquela energia de pegação, que a gente que é um casal, já não tá mais nessa vibe. É muito aquela energia de gente, assim, fumando, bebendo. Nada contra, tá, gente? Só que hoje em dia eu não me animo mais com isso. Nós não nos animamos mais com isso, sabe? De ficar a noite inteira em pé, escutando um som, bebendo, a pessoa passa, pisa no seu pé, te empurra, derruba a bebida em você, você sai de lá com a roupa e o cabelo fedendo a cigarro, mesmo sem fumar. Então, assim, hoje em dia a gente às vezes prefere investir o dinheiro que a gente ia gastar nisso numa experiência que vai agradar mais a gente, um passeio, uma viagem, um almoço num restaurante diferente. Muitas vezes o lazer, gente, também é ficar dentro de casa e guardar o dinheiro, porque a nossa prioridade é a casa, é a reforma da casa nesse momento. Se tem uma coisa que eu aprendi durante esse processo é que reformar ou construir uma casa nem sempre depende de ganhar mais dinheiro. Depende de você direcionar os seus recursos melhor. Reformar uma casa, gente, envolve você fazer pequenas concessões no seu dia a dia, porque isso não é um processo que vai durar a sua vida inteira. Você não vai ficar reformando, construindo a casa a vida inteira. É óbvio que sempre vai ter uma coisinha ou outra que você quer melhorar, que você quer trocar, mas, via de regra, a parte mais difícil, se você fizer um sacrifício durante um período, você vai passar por ela não vai durar na sua vida para sempre. E eu sei também, gente, que as coisas que a gente decidiu abrir mão, reduzir ou eliminar durante esse período não faria sentido para todas as pessoas. Mas funcionou para nós. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço uma parte 2, porque eu ia trazer 12 coisas. Só que eu olhei aqui o tempo de gravação e eu achei que o vídeo estava ficando muito grande. Então, quero que vocês comentem aqui, quero parte 2, que eu faço o resto das coisas que nós deixamos de gastar para poder ter mais dinheiro para investir aqui na nossa casa. A cada valor economizado se transformou em um ambiente melhorado, mais confortável e mais alinhado com o que a gente sonhou para o nosso cantinho. E agora eu quero saber de vocês, quais dessas mudanças que eu trouxe aqui que você teria mais dificuldade em fazer para você conseguir juntar mais dinheiro para dar de entrada na sua casa ou para reformar a sua casa. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande beijo para todos. Nós nos encontramos no próximo vídeo e até lá. Beijão, tchau, tchau.